tem essa também. Porque a criança, pensa, ela já não é uma criança muito... Não é gorda e tal. Às vezes nem é uma criança muito grande. Às vezes é uma criança que também é menorzinha. Ela vai comer proporcionalmente ao que ela aguenta, né, gente? Não dá para querer que coma um prato de pedreirinho, gente. Não dá. Não. Agora, não pode, a magreza não pode estar associada a ela não prestar atenção na hora de comer, Não, que pode nos estar associado- hábitos. É isso que a gente vai falar, Gu. Você tem que olhar se o seu filho tem um valor nutricional adequado. Então, peraí. A gente tem duas Não. coisas. Lembra que Tá, a gente já falou? vamos Valor lá. calórico e valor nutricional. Isso a gente falou, inclusive, no nosso podcast recente de energéticos. Lembra que a gente falou das bebidas energéticas, das bebidas... Ai, como é que era? Atleta de... Ai, como é que era o nome? Reposição. Não, sim, eram dois nomes. Bebidas energéticas... Isotônicos. Os isotônicos, exatamente. enfim, recentemente- Bebidas esportivas. Esportivas, que eu queria lembrar. Então, a gente falou recentemente no nosso episódio de bebidas esportivas e bebidas energéticas da necessidade de uma composição adequada alimentar para que você não necessite de outros suplementos, certo? Então, sempre a gente tem que olhar Isso. aquilo que é saudável e aquilo que não é saudável. Nós né? vamos aqui buscar, dentro do que a gente tem em casa, as opções que a gente tem, as melhores e as que dariam uma forma de talvez a criança ganhar um pouquinho mais de peso, tá? Então, acho que aqui a primeira coisa, uma vez que o pediatra concordou com a mãe, de que realmente ali, se ela poderia ganhar um pouquinho mais de peso, então a primeira coisa que a gente vai, primeiro, dar as 3 refeições ao dia, que é café da manhã, almoço e jantar. Tá Beleza. certo? E mais 2 lanches, no meio da manhã e no meio da tarde. Então tem que fazer essas 5 refeições, tá certo? Não pular nenhuma. Porque tem criança, por exemplo, que é magra, mas acorda de manhã e não quer comer nada. E vai para a escola sem comer nada. Vai tomar o lanche às 10 horas da manhã, 9h30 da manhã, sendo que jantou às 8 horas da noite do dia anterior. Isso está errado. Completamente errado. Agora, uma coisa que todo mundo pensa, Ivani. Então, peraí, eu vou aumentar mais um lanche. Eu vou dar um lanche intermediário. Adianta, Ivani. Não, mas que horário, gente? É isso, porque às vezes Leva uma enfia- bananinha. Não, às vezes enfia entre o almoço e o lanche da tarde, quer enfiar a comida. Mas como Vai assim, desregrar gente? tudo. Não dá nem tempo. Não dá nem tempo Não, de e comer. a criança vai picotar a comida e vai Pior. comer pequena quantidade. Olha, eu não sei né? onde tá É um essas tiro mães no aí, pé. mas eu queria essa mãe aí. Viu? Que Isso é um maravilha. tiro no pé. Não. Tem que seguir ali. Exato. Mais ou menos a cada 3 horas. É isso que nós estamos falando. De comer a Isso. cada 3 horas, tá certo? E aí você então não pode dá para pôr o lanche intermediário aí. mas é o que eles falam, né? Desses lanches pequenos que às vezes a mãe acha, já que meu filho precisa de caloria, ou eles colocam alguma coisa fortificada, uma bebida vou dar um calórica. leite. Exatamente. Isso Não, aí, pronto, também. acaba a fome para a próxima refeição. Você está, na verdade, Exatamente. prejudicando o perfil de alimentação do seu filho. Então, lembre-se disso. Essa comida que vai aparecendo ao longo do dia, em vários momentos, para que a criança coma, isso está errado. A criança Uma tem que outra ter fome. coisa, exatamente o que você falou, Carol. Não dá para você pôr um lanche a mais. Que horas vai ser esse lanche a mais? Não dá. E uma outra coisa também, levando mais ou menos isso que você está falando, Carol, é você, por exemplo, querer acrescentar calorias num determinada... Por exemplo, o leite. Um leite pode ser de manhã mesmo, tá? Aí você coloca lá um Uma frutinha. um composto em pó ali que dê um monte de calorias, tá? Um nutritivo ali, X. O sustentador. Um Isso, sustentador. boa. Exatamente. O que acontece com aquilo? É tão calórico que ele tira a fome. Sim, vai sustentar pelo dia O que inteiro. acontece depois, Carol? Não come mais. Criança não come rota a mais nada. tarde inteira com aquele Mas negócio. é verdade, a criança que tem... E outra coisa, Não é um muitas tiro vezes, no pé? muitas vezes a criança que é magra é uma criança que não é glutona. Então ela tem um perfil de alimentação, né? Que é glutona? Que Gulosa, come além, aquela que come criança que- além do que deveria. É, sabe, uma criança que... Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. Alimentos que têm um potencial calórico, um potencial calórico muito grande, elas vão ficar ali, ó, gerando caloria por muito tempo. Então, você vai atrapalhar a refeição seguinte.